Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa sexta-feira. E hoje o Evangelho traz para a gente a continuação, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós estamos falando aqui das instruções dos Espíritos. Deixa eu chegar aqui. O orgulho é a humildade. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo, não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral. A quem inculpá-la senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte, e todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o vício em andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que de tempo em tempo ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas ao invés de se humilharem, se revoltam então, quando a medida está cheia. Ele os abate inteiramente, e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem entretanto. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz, eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Gente, mais uma vez, os Espíritos vêm nos trazer, a informação, vem trazer para a gente a luz, que no plano espiritual os maiores são aqueles que foram os menores na terra. Os maiores lá são aqueles que foram humildes na terra. São aqueles que foram desprezados na terra.
humilhados. Então, por que nós vamos carregar com a gente o orgulho, se nós todos somos a mesma coisa, somos a mesma matéria, somos a mesma essência, como eu disse ontem? Para que nós vamos carregar isso com a gente? Isso vai servir de alguma coisa no plano espiritual? Só de remorso. Só de remorso. Porque aí nós vamos ver espíritos que eram submissos a nós, né, subordinados a nós aqui na Terra, serem maiores do que nós no plano espiritual, serem mais iluminados do que nós no plano espiritual, estarem um degrau acima da gente, ou mais degraus acima da gente. São espíritos que vieram na Terra para ajudar a nossa caminhada e nós os desprezamos. Então, para que nós vamos carregar com a gente essa materialidade toda, essa vontade de ser mais, essa vontade, essa ganância de ter mais? Para que isso? Deus nos dá o necessário. O que vem além do necessário, como eu já disse várias vezes, é mérito nosso. É através dos nossos méritos que a gente consegue além do necessário que nós já temos, né? Então, se nós temos hoje a oportunidade de sermos, como eu digo, de termos mais condições, vamos colocar assim, condições financeiras, condições de saúde, condições de trabalho. Se nós temos essa oportunidade na Terra, gente, não vamos julgar que isso é mais do que aquele pessoal que fica nos cruzamentos pedindo dinheiro, né? A gente sabe, a maioria das vezes, para onde vai aquele dinheiro, né? Mas por que é que eu vou rejeitar ajuda se eu posso ajudar? Eu vou ajudar aquele irmão da maneira que eu puder ajudar. Se eu tenho R$1 ali para dar para ele, eu dou R$1 para ele, mesmo sabendo que ele vai utilizar aquilo para se prejudicar. Mas isso, gente, é o livre-arbítrio. Isso é o livre-arbítrio atuando, que cada um escolhe o caminho que vai trilhar, né? Lá na frente vai se arrepender, mas enquanto isso, eu vou deixar ele aqui passar suas necessidades, mesmo que essas necessidades sejam supérfluas, eu vou deixar ele passar as necessidades dele. Se eu tiver condições de ajudar, eu ajudo. Se eu não tiver, eu não ajudo. Mas eu tenho que ser o quê? Realista. A humildade tem que ser a caridade. Se eu quero caminhar um degrau a mais sempre nas minhas vidas, nas minhas existências, eu tenho que carregar comigo a humildade. Tirar de dentro de mim o orgulho e a vaidade e o egoísmo. Eu tenho que lembrar que a caridade é o caminho para a gente atingir a perfeição. E a humildade é irmã da caridade. Então, que eu seja humilde para mim poder praticar a verdadeira caridade e conseguir galgar um degrau a mais na minha escada evolutiva. Tá bom? Então vamos pensar um pouquinho nisso. Nós temos oportunidade, vamos ser humildes, vamos fazer a caridade. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 951. Nós estamos falando sobre o desgosto da vida e o suicídio. O sacrifício de sua vida não é meritório, algumas vezes, quando tem por objetivo salvar a de outrem ou de ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção, e o sacrifício de sua vida não é um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se é deslustrado pelo orgulho. A orgulho aí de novo. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o realiza tem algumas vezes uma segunda intenção que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício feito às custas de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade.
Ora, a vida, sendo o bem terrestre ao qual o homem atribui maior valor, aquele que a renuncia para o bem de seus semelhantes não comete um atentado. Ele faz um sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não pode ser mais útil que sua morte. Gente, é aquela situação, né? Nós estamos à beira de um rio e a gente precisa atravessar porque o nosso resgate está do outro lado do rio. E nós temos que atravessar aquele rio. Mas ninguém tem a coragem de ir na frente, para ver como que é o rio, se o rio é fundo, se o rio a correnteza é forte. Ninguém tem coragem de ir à frente. Aí um levanta a mãozinha lá e fala, eu vou. O que ele está fazendo ali? Ele está pondo a vida dele em risco para ajudar a todos, para que todos possam ser salvos do outro lado do rio, não é? Ele está fazendo o quê? Um sacrifício. Ele está sacrificando, né, a sua vida, talvez, em prol dos outros. Então ele está fazendo o quê, além de um sacrifício? Ele está fazendo uma caridade, não é? Isso não é condenável por Deus. Isso não é condenável por Deus. Porque ali, naquele sacrifício, ele não sabe o que vai acontecer. Ele pode desencarnar, mas também pode não desencarnar, não é? Mas ele tem que fazer esse sacrifício, não é pensando que do outro lado, na hora que ele chegar, ele vai ser um herói. Não. Ele tem que fazer um sacrifício, nesse sacrifício aí, pensando somente no bem que ele está fazendo aos outros. Tá bom? E não querendo ser julgado como herói. Porque isso aí já vai tirar o mérito desse sacrifício. Se ele falecer, se ele desencarnar no meio desse sacrifício, vai ser perdido, né? Vai ser perdida essa atitude dele. Aí sim ela vai ser considerada um suicídio. Tá? Porque ele está mudando o foco, né, do seu pensamento, da sua atitude. Ele está visando aí o orgulho depois. Mas eu acho que todos aqueles que fazem esse tipo de atitude aí, igual esse que eu citei, né, esse exemplo que eu citei, eles fazem sim, né, por caridade. Gente, que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima sexta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde para todos nós, né? Alguém lembrando aí, gente, vamos fazer uma prece pelos doentes, né, que estão nos hospitais, tá? Vamos pedir ao Pai a misericórdia para as suas dores, para seus sofrimentos. Vamos pedir ao Pai a sua cura, a sua libertação dessas doenças, né? Que Jesus nos abençoe e Deus nos permita estar aqui na próxima segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Beijo no coração, pessoal.